Graças e paz, glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Há um mover em minha vida, não canso de me dizer, não canso de falar essas coisas, não canso de repetir essas coisas. Há um mover de Deus na minha vida, chamada, escolhida e predestinada. Chamada, escolhida e predestinada para levar a palavra de Deus. O reino de Deus é gozo, é paz no Espírito. Amém, abençoado? É justiça. Então a justiça ela tem que ser pregada. E Deus cada dia mais abre a minha boca para que eu fale da sua palavra. E eu quero mesmo é que Ele abra a minha boca, abençoado. Amém? Há um gozo. Eu estava fazendo evangelismo agora no Facebook. Carmen Macedo, faz lá uma solicitação de amizade para mim, certo? Lá tem um mover, abençoado. Tem 2 mover que está guardado. Estes eu preciso ainda estudar. Vou estudar. E depois vou trazer aqui para o canal. Amém? O que é Deus me deu um mover? Deus me deu uma palavra. Amém, abençoado? Deus me deu uma palavra, eu tenho que dar uma estudada. Tem palavras que são mais difíceis de explicar. Tem palavras que são mais fáceis. Hoje eu vou pegar uma mais fácil que ele me deu ontem, domingo. Hoje é segunda-feira. À noite eu vou deixar esse vídeo gravado. Vou carregar, não é? Então, até todos comerem a comida de domingo, a oração de sábado do Ministério Graça e Apostolado, certo? E vamos avançar. Vamos compartilhar a graça de Deus em Cristo Jesus. Às vezes eu vejo o mover da lei, é aí que me dá um prazer vir aqui falar da palavra de Deus. Porque o que tem lá, o que tem aqui, no Graça sobre Graça Macedo, o que tem no Ministério Graça e Apostolado, falo isso com muito orgulho, mas muito orgulho. Falo isso abençoado com a minha alma cheia de alegria. O que tem aqui não tem lá. O que tem aqui não tem nas igrejas da lei. O que tem no Ministério Graça e Apostolado, vindo do homem de Deus, apóstolo Marcos Gomes, não tem lá nas igrejas da lei. Não sabem explicar, não sabem trazer o mover de Deus. Falei. Então vamos à palavra abençoada que o Espírito Santo me deu, amém? O Espírito Santo me deu essa palavra domingo de manhã, lendo. Estamos no mês de setembro de 2025, vamos lá. Então, Mateus 11, versículo, deixa eu ver aqui onde é que eu vou pegar, não vou ler todo não, amém, abençoado? Não vou ler todo o capítulo não, vocês leem aí o capítulo 11, amém? Eu quero só uma parte aqui que foi onde o Espírito Santo clareou, trouxe a mim, não é? Uma verdade. Alô, trouxe a mim uma verdade, abençoada. Então, o reino de Deus é paz, é alegria, é gozo, é justiça. Será que tem alguém compreendendo esse Romanos 14, versículo 17, abençoado? O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. Eu sinto uma alegria quando eu estou fazendo o meu evangelismo. Eu sinto uma alegria, um gozo, eu sinto uma paz, eu sinto um gozo, eu sinto uma alegria. É isso que me faz vir aqui dentro do meu ser, no meu espírito, é que acontecem essas coisas abençoadas. A gente é alma, a gente é espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 5, não abafeis o Espírito Santo. Tem igreja que abafa o Espírito Santo. Abafa, tira o Espírito Santo da jogada para dar honra e méritos a rudimentos mosaicos, rudimentos da lei. Tem gente que abafa o Espírito Santo para colocar Moisés. Tem gente que abafa o Espírito Santo para sentar na cadeira de Moisés. Lendo aquilo que não convém aos santos nesta nova aliança. Então, 1 Tessalonicenses 5, tem gente que está tirando o Espírito Santo da igreja, não pode abafar o Espírito Santo, abençoado, não pode tirar o Espírito Santo, não pode, nós somos espírito, alma e corpo. Até a igreja em graça está tirando o Espírito Santo. Não pode, abençoado, amém? Efésios 3, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Tem gente sapateando, tem gente gritando dentro da igreja, tem gente sapateando dentro da igreja, tem de tudo quanto é coisa dentro da igreja, abençoado.
Tem gente quebrando, anda para lá, anda para cá, e sobe, e desce, e vai, e vai. Abençoado, isso não é o mover de Deus. É preciso discernir essas coisas. Eu estou atrás de discernimento de espíritos. 1 Tessalonicenses 5. Os cultos de oração profética no Ministério Graça e Apostolado. Ah, que bênção. Eu sempre postei isso. Eu sempre ouço um culto, todo terceiro sábado do mês, no Ministério Graça e Apostolado. Eu sempre termino de ouvir um culto esperando o outro. Alô, eu estou esperando o outro, abençoado. Eu estou esperando coisas grandes de Deus e Ele há de fazer. Há um mover de Deus da minha vida. Há um mover de Deus da minha vida. Isso é fé, isso é convicção. Isso é amor a Cristo. Isso é vontade de pregar a palavra debaixo de uma unção. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Orai sem cessar. Ore pelos seus objetivos, aquilo que você deseja. Ore pelos seus objetivos. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, pois é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pois é essa a vontade de Deus. Pois é essa a vontade de Jesus Cristo para convosco. Então Deus coloca uma vontade dele em nossa mente, em nosso corpo. Deus coloca uma vontade dele. Deus coloca uma vontade dele e ele mesmo vai nos ajudar. Ele mesmo vai interceder por nós. Ele mesmo vai interceder por vocês. Porque Deus coloca uma vontade. Assim como eu li esses dias sobre a fé de Abraão. Abraão foi um homem de fé. Naquele tempo se fazia, hoje não se faz mais. Amém? Hoje o justo está vivendo pela fé. É este o mover que eu vou estudar e trazer um pouco mais abençoado que eu fiquei de trazer aqui no canal. E eu vou trazer, amém? Só que hoje eu quero falar outra coisa com vocês, amém? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Olha que palavra. Regozijar. Olha as instruções que Paulo dá para nós, abençoado. Alô, tem palavras que é difícil de explicar. Por isso que Paulo disse, por isso que Pedro disse, as cartas do apóstolo Paulo têm pontos difíceis de entender. E para a gente entender, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então não se pode abafar em momento algum o Espírito Santo da igreja. Ou seja, a igreja somos nós. Não pode tirar o Espírito Santo abençoado. Alô? Dai honra quem tem honra. Até quando vão dar honra para os homens? Até quando você vai dar honra somente para o seu pastor? Até quando você vai dar honra para os livros da lei, abençoado? Alô? Muda-se o sacerdote. Quando muda o sacerdote, muda também a lei. O sacerdócio. O sacerdote hoje permanente é Cristo. E acabou a conversa. 1 Tessalonicenses 5, verso 16. Regozijai-vos sempre. Eu estou sempre alegre no mover de Deus. Eu estou sempre alegre, louvando, cantando, dentro do MGA, fora do MGA, pregando a palavra, aqui, fazendo meu evangelismo no Facebook. Eu estou sempre regozijando, eu estou sempre alegre. Orai sem cessar, em tudo dai graça, pois é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Não pode apagar o Espírito Santo. Não pode, não devemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Ele é a justiça, ele é a fortaleza, ele é o gozo, ele é a alegria, ele é a justiça, abençoado. O Espírito Santo em nós, novidade de vida. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. A palavra foi essa, Mateus 11, verso 17. Mateus 11, verso 17. Tocamo-vos flauta e não dançaste? Cantamo-vos lamentações e não choraste? Vamos pregar a graça e não vamos viver? Vamos pregar a graça e não vamos viver a graça, abençoada. Você que está ouvindo a graça de Deus há muitos anos e não se converte à graça de Deus, é ovelha mesmo ou é um bode? Está ouvindo a graça de Deus? Está nos ouvindo?
e quereis ser enganado pelo sistema religioso? Tocamos-vos flauta e não dançaste? Cantamos-vos lamentações e não choraste? Não se entristece, abençoado, de ouvir a graça de Deus e estar lá. Lá não tem o que tem aqui. Você não se entristece com essas coisas? Você não se aborrece com aquilo que você está ouvindo lá no sistema religioso? Ouvindo a graça aqui? Você não se aborrece com essas coisas? Eu me aborreço. É por isso que Deus está abrindo a minha boca para me falar. E quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Pode anotar aí na sua agenda. Então essa foi a palavra, Mateus 11, versículo 17. Tocamos-vos flauta e não vamos dançar? Tocamos-vos flauta e não dançaste? Cantamos-vos lamentações e não choraste? Disse Jesus. Vamos louvar e não vamos chorar? Está endurecido? Não vamos erguer o nosso braço? Tem que sair um fôlego abençoado. Louvai ao Senhor. Cante ao Senhor um cântico novo. Não vamos dançar? Romanos 1,5, recebemos a graça, recebemos o apostolado. Mateus 11, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, disse Jesus no tempo de sua carne. Aos pobres que ainda estão debaixo da lei, Jesus Cristo, ressuscitado, anunciando a graça através do ministro Paulo, o Evangelho está sendo anunciado, abençoado. Alô? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem. Alô? Quem está na lei está surdo. Quem está na lei está cego. Quem está na lei não está entendendo a graça de Deus. Quem está lá e quem está cá não está entendendo. Mas a profecia tem que se cumprir de Marcos. Para que vendo vejam, para que ouçam não entendam, porque estão endurecidos, hein? Permissão de Deus, hein? Alô? Os cegos veem, os coxos andam. Os cegos estão vendo, mas não estão enxergando. Os coxos estão andando, ainda que mortos, mas estão andando. Os leprosos são limpos. Leprosos são limpos pela palavra de Deus. Eu não estou na letra, amém, abençoado? Eu não estou com vista. Alô? Eu estou manejando a palavra de Deus por uma unção do Espírito Santo, amém? Os cegos vêm, porque a letra mata. Alô? A letra mata. Quando eu quiser a letra, eu leio a letra para vocês. Vocês sabem ler a letra, amém? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos. Com o quê? Com a palavra, com o Evangelho de Jesus Cristo anunciado. Que você é salvo pela graça de Deus. Efésios 2,8, isso não vem de obras, isso é um dom de Deus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem. Você vê, né? Como é a graça de Deus, né? Abençoado. Os surdos não ouvem. Mas como assim o surdo ouve? Ele é surdo, como que ouve? Eita, abençoado. Os surdos ouvem. Por um milagre de Deus, abençoado. Quando Deus quer fazer, Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder, segundo o seu propósito, que opera através de nós, segundo o seu poder, segundo a sua vontade. Ele faz os surdos ouvirem. Alô, ele está fazendo o surdo ouvir. Os mortos são ressuscitados, os pobres, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Alô, eu não estou na letra. E aos pobres, quem está na lei é pobre de evangelho. Quem está na lei é pobre de evangelho. 2 Coríntios, para terminar. 2 Coríntios,
E Deus levantou um povo para pregar a graça de Deus. Eu sou uma delas. 2 Coríntios 8, verso 9. 2 Coríntios 8, versículo 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 9. Pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Os pobres, aqueles que estão debaixo da lei, eles ouvem a graça e eles se enriquecem. Alô? Os que estão ouvindo o evangelho da graça de Deus através do ministro Paulo, através do ministro chamado Marcos Gomes, através do MGA, Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Os que estão ouvindo este evangelho pregado através da vida do apóstolo Paulo, que já morreu, mas hoje tem apóstolo Marcos Gomes pregando para nós, amém? Olha lá, estão sendo ricos. Porque Deus nos faz rico quando nós ouvimos este evangelho. Pois já conheceste a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, já conhecestes. Alô? Paulo estava falando com a igreja de Cristo. Paulo estava falando conosco. Pois já conheceste a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Que palavra, hein? Os pobres estão sendo ricos. Os coxos estão sendo sarados por esta palavra. Vamos voltar lá, abençoado. Eu quero terminar lá, que foi lá que Deus me deu a sua graça, amém? Então, eu vou terminar aqui, abençoado, com a revelação de Jesus Cristo, amém? O ressuscitado, aquele que está em mim, aquele que está em vocês, aquele que está em vós, aquele que está em vocês, amém? Mateus 11, verso 17. Tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Recebemos a graça e o apostolado e não vamos falar, não vamos anunciar, não vamos tocar, não vamos dançar, não vamos levar. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Pela graça sois salvos, pela graça foste comprado por bom preço, pela graça de Deus sois o templo do Espírito Santo, pela graça de Deus foste comprado por bom preço, pela graça de Deus és tabernáculo de Deus. 2 Coríntios 8, verso 9, e ele mesmo, sendo pobre, e ele mesmo, 2 Coríntios, e ele mesmo, sendo rico, se fez pobre, porque pela sua pobreza, não é? Nos fez rico. 2 Coríntios, para ficar bem claro na sua mente, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, verso, pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, ele sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Graça e paz, abençoados. Está dado o recado do Espírito Santo.